presente para nós poder estar aqui. Nós temos trabalhado com jovens lá na nossa igreja local, Igreja Metodista de Poços de Caldas, uma igreja centenária, né? 115 anos de existência. Estamos aproximadamente hoje lá na média dos nossos cultos com 80 jovens e adolescentes, mais ou menos todos os sábados, e como igreja nós temos vivenciado o sobrenatural naquele lugar sábado após sábado. E quando nós falamos de sobrenatural, é interessante que a gente tem uma visão limitada. E eu vou te explicar o porquê que é limitada acerca das coisas. Quando nós falamos sobrenatural, a gente imagina os milagres, né? E é natural nós pensarmos dessa forma e não é errado. Não é errado. Acontece que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, o que a pandemia provocou na mente e no coração das pessoas, o que nós estamos vivenciando hoje é o sobrenatural. Irmão, você está vivo. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós perdemos pessoas queridas lá, muito queridas. Perdemos familiares, família. Tanta gente boa, né, pastor? Heróis, cada um deles. Mas perceba, Deus, ele precisou parar tudo. Entenda, Satanás não está prosperando no mundo atual, tá? Desencana disso. Você se escandaliza se eu falar desencana? Não? Tamo junto aqui, obrigado, cara. Deus, ele tem o controle de todas as coisas e ele não perdeu. Essa é a parte que você diz, glória a Deus. Estamos alinhando aqui. Quando a pandemia começou, pelo menos no Brasil, fevereiro para março mais ou menos, a sensação que nós tínhamos, tá? E isso despertou um pânico em nós, foi natural. A sensação que nós tínhamos é que Deus estava lá no seu trono, com seus lindos cabelos brancos, desesperado, falando o que aconteceu na terra. Ei, irmão, deixa eu te dizer, não. Quem estava desesperado era a gente, ele não. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo. E comigo, a convicção que eu carrego comigo, sabe o que era a pandemia? Deus parou por fora para poder mexer por dentro. Deus parou por fora para poder mexer por dentro. Sabe o tempo que você não tinha para se dedicar para o seu filho? Acabou. Sabe o trabalho que te desgastava dia e noite porque você precisava trabalhar, cumprir metas? Você ficou em casa. Sabe a distância, homem, que você tinha da sua esposa? Ela não existia mais, porque vocês estavam de novo juntos dentro da mesma casa. E convenhamos, você se achou um estranho dentro da sua própria casa, foi ou não foi? Irmão, foi ou não foi? Não deixa eu pecar sozinho. Irmão, me ajuda, pelo amor de Jesus Cristo, foi ou não foi? E se a gente acha que estava distante da nossa própria família, imagina como a gente estava de Deus. Essa é a parte que você faz assim, ó. Só que aí, Deus começou a revelar os homens maus, aqueles que agrediam as suas esposas, Deus começou a revelar as mulheres que traíam os seus maridos, os filhos que não tinham um mínimo de respeito pela sua própria casa. E Deus parou tudo por fora para poder mexer por dentro. Só que aí a gente não entendeu esse movimento. Sabe o que a gente fez? Correu pro TikTok para poder gravar vídeo, ficar famoso e ganhar dinheiro. Esses dias um jovem falou para mim: Glé, eu preciso te contar um testemunho. Eles me chamam de Glé, já perdeu o respeito. Glé, onde irmão? Falou: Glé, eu preciso te contar um testemunho. Eu falei: irmão, eu fico tão feliz quando o jovem vem compartilhar alguma coisa, mas esse dia ele não foi muito feliz no que ele disse, não. Ele falou assim: eu preciso te contar um testemunho. Eu falei: ô irmão, pode falar. Eu gravei um vídeo no TikTok, ele viralizou, deu 26 mil visualizações. Eu falei: uau. E quantos seguidores você tem? Ele falou: 10 mil. Eu falei: nossa.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe quantos seguidores eu prefiro ter na minha vida? Ele olhou bem pra minha cara assim, ele me segue no Instagram. Eu falei: 2, bondade e misericórdia. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ah, Glécia, você está querendo dizer que está errado ter rede social? Não, não. Eu tenho. Eu propago a palavra através disso. Mas a rede social não me tem. Pega isso. A rede social não tem a mim. Esses dias até me bloquearam. Eu achei um barato. Porque a gente só está falando de Jesus. E o que a gente fala é simples, cara. A gente só diz: ei, Jesus pode te libertar da pornografia. Essa é a parte que você diz glória a Deus. Isso, vamos alinhando aqui. Jesus, ele pode te libertar do homossexualismo. Jesus pode te libertar do vício. Aí eles vão e bloqueiam a gente. Mas deixa eu te dizer, nada vai parar a igreja do Senhor. Nada vai parar a igreja do Senhor. Só que aí o que aconteceu? Não podia aglomerar. Não é verdade? E aí quem foi afetado? Quem foi afetado? Não. O templo. O templo foi afetado. O templo parou. A igreja não. A igreja não parou. Ei, irmão, a igreja não parou. A igreja não descansa. A igreja não parou. É aí que nós começamos, sabe o quê? A aprofundar na vida e no relacionamento com aqueles jovens. E aí eu vou te dizer o porquê que nós estamos vivendo o sobrenatural. Filhos começando a se reconciliar com os pais. Jovens começando a se reconciliar com as suas lideranças. Pastores começando a se reconciliar com a sua igreja. Fala uma coisa pra mim, você acha natural você ter que perdoar alguém que te ofendeu? Ah, pastor, cá entre nós, vai, a gente cuida de gente, a gente sabe tanto que é chato. É ou não é? O tal do crente, oh meu Deus, mas eu amo esse povo. Porque foi por eles que Jesus morreu. E a gente tem vivido o sobrenatural dessa forma. Jovens vindo confessar pecados, sendo libertos de pornografia, de vícios. E as coisas estão acontecendo. Eles estão aqui comigo, a gente anda junto todo sábado, eles estão vendo o que está acontecendo. Ah, que dia que foi o Lava-Pés? 2 sábados até. Eu amo o Henrique, cara. O Henrique, ele tem tudo na cabeça dele. Eu não sei, tem uns, não sei, muita memória ali dentro. Eu já é uma. Ele tem a memória, eu tenho uma vaga lembrança das coisas, sabe? Há 2 sábados atrás, é verdade, foi no dia do. Tá vendo? Deus é tão sábio que não dá tudo para um só, né? Irmão, eu posso descer? Pode. Há 2 sábados atrás, o Senhor nos deu uma direção para que nós ensinássemos o princípio da honra para os nossos jovens e os nossos adolescentes. Nós tínhamos 78 jovens naquele dia. Nós separamos 78 toalhas e com uma bacia e uma jarra de água, nós servimos a vida deles, um por um. Lavamos os seus pés e declaramos palavras sobre eles. Escuta aqui, você não é o que a internet está dizendo, você não é o que os seus pais estão dizendo. Os traumas que você carregou até hoje, o Senhor está te limpando daqui, chega, é daqui para frente, é uma nova vida. Jesus fez isso com os seus discípulos. João capítulo 13, ele lava os pés dos seus discípulos, e um dos jovens falou assim para mim: Glé, eu sou tão pecador que eu não sou digno de ter os meus pés lavados. Eu falei: escuta, se Jesus lavou os pés de Judas, e ele entendia que ele era digno, então ele era digno. Irmã, eu apaixonei em você, vamos para Poços? Lá ensinar os meninos a dançar, pelo amor de Deus. A gente garante lá, casa, comida e roupa lavada, tudo certo, tá? Vamos, ora, vê aí se Deus testifica aí, tá? Hoje, já, chegou o dia. Como você chama, irmã?
Misericórdia. Ô, pastor. Pode ser, ô, pastor. Tudo bem? E começamos a profetizar isso na vida deles, porque quando Jesus fez isso com os seus discípulos, ele estabeleceu-lhe um marco, um divisor de águas. Seja para uma revolução, como os discípulos fizeram, ou seja para uma perdição, como Judas optou. E uma das coisas que eu falei para um jovem foi assim: escuta, Judas não conseguiu, mas você consegue. Você já tem um exemplo, só não faça igual. É simples. É simples. É simples. Sabe por que é tão simples? Porque é o Evangelho de Jesus. É por isso que é simples. É por isso que é simples. Deixa eu correr que eu tenho só até meia-noite. Irmão, onde eu estava? Perdi, tá vendo? Você me desconcentrou. Ah, é verdade. É verdade. Sabe, os tempos mudaram. Em 2 anos o mundo deu uma reviravolta. Só não permita que a sua mente e o seu coração seja afetado por tudo isso. A palavra não mudou. Cristo não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E Ele trabalha em nosso favor. Ele trabalha em nosso favor. Amém? Trouxe Bíblia? Pega aí. Abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, no capítulo 5. O irmão falou que os jovens da igreja, quem eram? Os irmãos? É os irmãos que presenciaram o primeiro avivamento, né? Deixa eu te dizer, vocês são privilegiados, tá? Graças a Deus que nós temos vocês. Graças a Deus que nós temos vocês. Eu falo para os jovens da nossa igreja, eu falei, escuta, sabe os irmãos cabelinho nuvem de glória aí? Pode procurar todos eles porque lá tem óleo. Pode procurar porque lá tem. E uma das coisas que nós ministramos muito no ano de 2019 foi essa reconciliação entre... 19, foi antes da pandemia, ano de 2019, pastor. Foi essa reconciliação entre a geração mais antiga e a geração mais velha, porque parece que nesse meio tempo houve uma lacuna. Os mais velhos não sabiam entender que os tempos mudaram e os jovens também estão crescendo muito rápido. Ao mesmo tempo, os jovens não entendiam e não paravam para ouvir os mais velhos, para não dar tanta cabeçada na vida. Eu brinco com os meninos lá que faz as coisas e depois vem pedir oração. Não pede conselho antes, aí depois vai e vem pedir oração. Eu falei, escuta, você é da tribo de Dan? Entendeu? Tribo de Dan? Você lê Bíblia? Entendeu ou não entendeu, gente? Gente, me ajuda, entendeu ou não entendeu? Tá. Eu falei, escuta, você é da tribo de Dan? Porque, cara... E Marcos capítulo 5 retrata a história da mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, se eu estiver errado, por favor, joga o tomate em mim. Mas Marcos capítulo 5 retrata a história de Jairo, quando ele vai até a Jesus e pede para que visite a sua casa, porque a sua filha estava morta. E Jesus diz o seguinte, ela não está morta, apenas dorme. Só que no meio do caminho, no meio do trajeto, no meio do percurso, existe a mulher do fluxo de sangue, que ela estava enferma há 12 anos. E a filha de Jairo tinha 12 anos. Tá pegando o manto aí? Quando Jesus passa por entre aquela multidão e a mulher toca nele, Jesus olha, opa, alguém me tocou. Aí Pedro, que nunca dava uma bola dentro, né? Fala, ô Jesus, poxa Jesus, essa multidão, esse monte de gente, o senhor perguntando quem te tocou. Não, foi um toque diferente. Foi um toque de alguém que tinha uma necessidade. Foi um toque de alguém que sabia onde estava tocando. Não era qualquer toque. Ela não estava vindo ao meu encontro sem saber o que estava acontecendo. Não.
e simplesmente por tocar ela foi curada. Só que Jesus não parou ali, ele foi até a casa de Jairo. E quando ele chega, eu já vou entrar na palavra que eu pedi para vocês abrirem, foi Lucas mesmo, tá? O que eu estou mencionando foi Marcos, todo o episódio. E quando ele chega na casa de Jairo, o que acontece? A família está no quarto chorando. O que Jesus faz? Pede para que a família saia e entre com ele Pedro, Tiago e... O que Jesus estava querendo dizer? Escuta, vamos tirar a emoção e vamos colocar a intimidade. Tira a emoção, entra a intimidade. E ali Jesus coloca de pé, Talita, cumi. De pé. Entenda, Jesus curou uma mulher mais velha que estava sofrendo com uma enfermidade há 12 anos e levanta uma menina que tinha 12 anos. Jesus está curando uma geração e levantando a outra. Você crê nisso? Jesus está curando a geração anterior, a mais velha, e está levantando a geração mais jovem. Ei, irmãos, obrigado pelo seu legado. Mas a gente não vai crescer sem antes vocês serem curados. E se o Senhor precise usar a nossa vida para que vocês sejam curados, vocês sabem que podem contar com a gente. Amém. É um tempo e o Senhor está restaurando essa unidade entre as gerações novamente. Por isso fique atento, irmão. Ouça muito as pessoas mais velhas, mas também sabe que você tem muito a dar para elas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra? Porque tem gente que está quase dormindo já. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, por favor. A partir do versículo 17. Quem achou, diga pronto. Glória a Deus. Irmãos, pode ser que a nossa versão esteja um pouco diferente aqui, tá? Mas podemos ficar em paz que o contexto ele é único. Tá bom? Podemos ler? Sim. Se você não tem Bíblia, junta com um crente do teu lado, por favor. Tá? A palavra diz assim, a partir do versículo 17. Certo dia, ele estava ensinando, e alguns fariseus e líderes religiosos estavam presentes. Gente de quase todas as cidades da Galileia e da Judéia e até mesmo da distante Jerusalém se reuniu ali. E o poder de Deus estava para curar sobre ele. Alguns homens chegaram carregando um paralítico em sua maca. Eles procuravam um meio de entrar na casa e levá-lo até onde Jesus estava. Como não havia jeito de passar pela multidão, eles subiram ao telhado, removeram algumas telhas e o desceram por ali até o meio do povo, diante de Jesus. E impressionado com tanta fé, Jesus disse: irmão, os teus pecados estão perdoados. A declaração irritou líderes religiosos e os fariseus que cochichavam. Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia? Só Deus pode perdoar pecados. Sabendo o motivo do alvoroço, Jesus lhes perguntou: por que tanto cochicho? O que acham que é mais fácil dizer: eu perdoo os seus pecados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que fique claro que eu tenho autoridade de Deus Pai e Filho do Homem sou, e estou autorizado a fazer uma coisa e outra, voltou-se para o paralítico e ordenou: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Sem hesitar, o homem levantou-se, pegou sua maca e foi para casa, dando glória a Deus pelo caminho. As pessoas esfregavam os olhos, custando a acreditar no que viam, e louvavam a Deus. Atemorizadas, diziam: nunca vimos nada assim. Feche seus olhos por um instante, por favor. Pai, essa é a tua palavra, Jesus, viva, eficaz, que conforta os confrontados e que confronta os confortados. Estamos aqui para te ouvir e para ser trabalhados no Senhor, no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa vida pessoal,
na nossa vida conjugal, na nossa vida profissional. E nós te pedimos, Pai, que durante os próximos 30, 40 minutos o Senhor blinde a nossa mente e guarde o nosso coração, para que possamos absorver aquilo que Tu tens para nós, em nome de Jesus. E que desde já Satanás não tenha autoridade para nos tentar e roubar a palavra que será depositada na vida dos meus irmãos. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que desde já o Senhor vá destravando corações, desarmando todo o intelecto humano, abrindo corações e mentes para que recebam da Tua palavra e que isso gere transformação e abençoe outras vidas em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero fazer um combinado com vocês aqui. Eu prometo que eu não acabo tarde e vocês prometem que prestam atenção em mim. Tamo junto? Você promete para mim que não vai se distrair com o seu celular, a não ser que você esteja anotando ou acompanhando por ele, ou se você quer tirar foto, alguma coisa, só me avisa, porque tem um ângulo específico para sair mais ou menos, tá? Senão a gente, né? Então, por favor. Queridos, por favor, não se distraia, tá? Por favor, não se distraia. Eu tenho dito que Satanás hoje ele não precisa mais do seu corpo. Você não precisa mais ficar possesso, ir lá na frente para fazer entrevista, essas coisas todas. Não, mas se Satanás ele consegue dominar sua mente, ele já tem você por completo. E aí, meu irmão, ele faz o que ele quiser. Por isso, muito cuidado com a sua mente. Fica junto comigo aqui, amém? Amém? Ok. Nós conhecemos a palavra, conhecemos a história, sabemos a conclusão de tudo isso. Mas de uma forma, em se tratando de uma aplicação pessoal, toda a palavra, principalmente os evangelhos, nós conseguimos absorver isso de uma maneira muito linda, porque Jesus ele estabeleceu isso de modo prático para todos os seus 12 e quem quer que os ouvia. Era dessa forma. E nesse texto retrata que Jesus estava em uma casa, em um ambiente, ensinando. Agora preste atenção. Quando o texto diz ensinando, não tem como não pensar no falso ensino. Sabe, irmão, Paulo, que antes Saulo, ele matava cristãos porque estava possuído por um espírito maligno ou porque ele foi ensinado daquela forma. Em nenhum momento, em todas as escrituras, você vai ver que Paulo, antes Saulo, foi possuído por um espírito maligno. Não, não tem. Esquece. E se você achar uma Bíblia que tem, joga fora. Não tem. O falso ensino, ele tem matado mais cristãos que o próprio diabo. É sério isso que eu estou te dizendo. O falso ensino, ele tem matado pessoas mais do que o próprio diabo. Pastor, Satanás ele não está precisando fazer força. O falso ensino tem matado as pessoas. O falso ensino tem matado as pessoas. Um evangelho humanista, o evangelho que está distorcendo a palavra, ou então pegando apenas partes delas e trazendo aquilo que me agrada, e eu criando conclusões de algo que Deus não falou. Esses dias um jovem chegou para mim e falou assim: Gleiser, Deus falou comigo que é isso e tal, tal, tal. Eu falei: tá bom, então vai. Ele falou: mas eu vou precisar de recurso. Eu falei: mas se Deus falou com você, Ele vai te sustentar. Está preocupado com o quê? A gente está dizendo muito Deus falou comigo, só que na verdade quando precisa tomar uma decisão fica perdido. Aí a espiritualidade, que é simplesmente para ser demonstrada em público, não é efetiva quando precisa. Essa é a parte que você diz glória a Deus. Não tem sido efetiva. Sabe, irmão, que espiritualidade é essa que responde para pai e mãe? Que espiritualidade é essa que precisa bater na esposa para falar que tem autoridade? Ah, me ajuda, vai. Vem falar que é crente para mim não. E Jesus estava naquele meio para ensinar. Ensinar. E é
legal? Presta atenção, porque nesse processo todo, sempre quando Jesus está em ação, tem alguém que trabalha para Ele, agindo por aí também. E a Bíblia diz que alguns amigos reuniram um paralítico. O que é um paralítico? Uma pessoa que não podia andar, caminhar, não podia se mover. Dia e noite deitado numa maca, dia e noite deitado numa rede ou qualquer outra coisa parecida, dia e noite no mesmo lugar. Agora deixa eu te dizer, Deus tem os seus espalhados por aí. E esses homens entraram em acordo entre si e tomaram a seguinte decisão: nós vamos te levar até Jesus. Primeira coisa, esses homens sabiam onde Jesus estava. Sabe, jovem, ande com pessoas que vão te levar para Jesus. Ande com pessoas que sabem onde Jesus está. Ande com pessoas que sabem onde Jesus está. Sabe, e eu acho que a convicção daqueles homens e a fé que é mencionada na palavra era tão grande, que eles iriam pagar sim um preço de levar esse homem até a Cristo. Irmão, não tinha nenhum tipo de tecnologia na época. Não ia, vamos colocar ele dentro do carro e vamos levar, a gente paga o pedágio, depois passa no McDonald's ou no frango assado, qualquer lugar, a gente come alguma coisa e chega pro culto na hora, entrega ele para Jesus e tá feito. Não, irmão, no braço, dia e noite, deserto, seus extremos. Só que hoje a gente não está disposto a pagar o preço por uma vida. Uma vida. É mais fácil excluir do que ensinar. É mais fácil não responder a chamada no WhatsApp e ficar tranquilo, assistindo a 5ª, 6ª temporada de qualquer outra coisa, ao invés de estar salvando alguém que pode ser milagre de Jesus e testemunho para outros lá na frente. Ei! E aqueles homens não mediram esforços. Irmão, sabe o que é você conviver com uma pessoa doente, dia e noite na cama? Você acha que ela tem uma saúde mental boa? Você acha que ela tem as emoções equilibradas? Você acha que a vida dela vai estar em dia ou ela vai estar reclamando de tudo? Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e fala assim: ele não está bravo não, é só a ênfase do negócio, tá? Você acha que ela estava equilibrada? Irmão, você acha que não saía dali murmurações, dizendo o seguinte: escuta, por que vocês estão tentando esse esforço todo, cara? Esquece isso. Olha quanto tempo eu estou aqui, largado, parado. Por que vocês querem me levar? De Jerusalém, longe demais, não sei. Não. Aí a gente vai enfrentar deserto de noite, é frio. Aí deserto de dia é calor. A gente corre risco de ser roubado, saqueado. Aí vão me matar, deixa eu quieto aqui, sofrendo a minha dor. Só que quem conhece a Jesus não vai deixar o outro na dor. Quem conhece Jesus não vai deixar o outro na dor. Como é que é a música, pastor? Pega a tua dor e apresente para Jesus, é isso? Eita glória. Independente do que aconteça, nós vamos te levar até Jesus. Sabe por quê? Porque eu conheço, eu sei em quem eu tenho crido. E eu vou te levar até Ele. Vou. E não vou descansar enquanto você não tiver com Ele. Nisso eu empenho a minha vida. Esses dias, nossa, Deus me pegou bonito tomando banho, cara. Lembrei de uma música, de um ministério. Acho que vocês vão, os mais de... para não ofender, os que acompanharam o Palmeiras ganhando o Mundial. Essa foi doída, né? Misericórdia, essa foi doída. Gente, não me perdoa. Não me perdoa, não. Comunidade da Zona Sul. Tá gravado isso? Misericórdia. Não manda lá pra Poços, não, tá? Não vai dar bom isso aí. Em Londres. Pô, que chique, irmão. De Poços de Caldas para o mundo, ó. Ó Deus cumprindo promessa. Volta, não vamos distrair não. Vem comigo aqui. Olha só. Olha. Misericórdia. Falei que não tem jeito não.
Olha só, fica comigo aqui. Comunidade da Zona Sul. Lembra? Rompendo em Fé. Eu lembrei de uma música, Samuel, chamada Marca de Cristo. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Você cantou. Você cantou que eu ouvi. A tua fala te denuncia. Você fala como um deles. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é um desejo meu. E corresponder ao chamado de Deus. Eu falei, Senhor, é isso. É isso. Para onde iremos? Para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Do que adianta ter um diploma lindo na minha mão e seguindo uma carreira ganhando bem? Se eu vou chegar diante de Deus e falar, está aqui, Senhor, um diploma de contabilidade, tirei igrejas do vermelho, restaurei empresas, ajudei pessoas a ganharem com economia, e Deus vai olhar para mim e falar assim, a igreja de 20 pessoas que eu queria que você cuidasse lá e você não foi. Sabe para que eu estou formando esse ano? Para pegar meu diploma e entregar para Deus. A gente vai fazer o quê, irmão? Ele vem e planta convicções no seu coração que endoidam você. E a gente não desiste, cara, de pessoas. Uma das coisas que eu falo, nós temos uma equipe de conselheiros hoje. Uma das coisas que eu falo para eles é o seguinte, está proibido desistir de pessoas. Se você não aguenta, sai. Está proibido desistir de pessoas. Nós vamos com elas até o fim. A não ser que elas falem, eu não quero, eu vou seguir a minha vida. Irmão, te abençoo, como filho pródigo. Mas quando você voltar, a gente vai estar aqui. Sabe por quê? Porque não é pela pessoa, é por Ele. Sabe, entre nós aqui, se Deus fosse o Deus da segunda chance, eu já estaria no inferno há muito tempo. Ele não é Deus só de segunda chance. Terceira, quarta, quinta, 10ª. E aqueles homens se negaram. Enquanto não levaram aquele paralítico até Jesus, eles não descansaram. Quanto tempo, irmão? Não sei. Não sei. A Bíblia não é clara, ou talvez eu não tenha me atentado para isso. Se eu não tenha me atentado, por favor, me perdoe. Mas quando eles chegam até o lugar aonde Jesus estava ensinando, o que acontece? Tem um obstáculo. Multidão, aglomeração, pessoas, ninguém passa, ninguém entra, ninguém sai. Não tem jeito, você não se move. Irmão, você não faz nada. Aí você imagina o paralítico, que já devia estar mal resolvido. Eu não falei? Eu não falei? Fizeram esforço à toa. Eu mais tenho que ficar nessa condição mesmo, porque a pessoa, quando ela não vê mais esperança, ela começa a se punir, a se condenar. Estou errado? Ela começa a se punir e a se condenar, porque não vê mais algum motivo para qual ela possa se alegrar e não vê esperança na debilidade dela. Só que quando, preste atenção, por isso que a gente tem que andar com pessoas que são de Deus e que sabem onde Jesus está, porque quando elas encontrarem um obstáculo, elas não vão desistir no primeiro obstáculo. Tá pegando o que eu estou dizendo? Elas não vão desistir no primeiro obstáculo, elas vão chegar e encontrar a multidão. Irmão, quando a gente encontra obstáculo, o que é hora? Subir de nível. É hora de subir de nível, é hora de exercitar a fé, é hora de exercitar a palavra que tanto nós proclamamos, que tanto nós lemos, que tanto nós compartilhamos. A gente sai do nível de multidão e vai para o nível de telhado. Tá na multidão é fácil, no telhado não é para qualquer um. Tá entendendo? Estamos juntos aqui, tá comigo? Eu já estou acabando a introdução. Vocês me dão mais 10 minutos? Quem me dá mais 10 minutos, por favor, aqui? 10, 20, 30, 40... Ei, irmão, gostei de você, tá? Gravou, né? Eu tenho provas contra mim, então agora vocês estão perdidos. Irmãos, por favor, ande com pessoas que no primeiro obstáculo não vão desistir da tua vida. Quando você poder chegar para ela e confessar um pecado, ela não vai falar assim para você: ô irmão, não esperava isso de você, não? Que absurdo! Onde já se viu?
você não é digno mais de andar comigo? Esses dias um amigo meu, a gente jogou basquete junto, chegou pra mim e falou assim: Glé, eu quero confessar um pecado, cara. Eu falei: vamos aqui, vamos junto. A gente saiu pra tomar um café e ele falou assim: eu traí minha esposa. Irmão, não que isso seja surpresa pra nós, não é. Aliás, deveria ser. O homem deveria ser melhor posicionado em muitas coisas. O homem deveria ser homem, não menino. E eu chamo ele de Butch. Um cara com um coração gigantesco. Eu falei: deixa eu te perguntar uma coisa, sua esposa sabe? Ele falou: sabe. Eu contei pra ela. Eu falei: deixa eu te dizer uma coisa, você sabe que você arrebentou o coração dela, né? Você sabe que você machucou muito ela, né? Faz quanto tempo isso? Ele: 6 meses. Eu falei: ela te perdoou? Vocês estão juntos ainda? Ele falou: sim. A gente pediu ajuda. E tem pessoas acompanhando a gente, acompanhando a mim, acompanhando ela. Ela me perdoou, tá firme comigo. Eu presto conta de tudo que eu faço pra ela até reconquistar essa confiança novamente. Só que assim, o meu pastor, entenda, não estou fazendo menção a nada, eu estou contando pra você um caso, tá? O meu pastor, ele me impediu de tocar. Quando eu entro na igreja, eu posso sentar no máximo até o penúltimo banco. Eu não posso sentar nos bancos da frente. Se tem apelo, eu não posso ir na frente para que as pessoas orem por mim. E ele não me permitiu também tomar a Santa Ceia. Eu falei: Bud, pergunta para ele se ele ainda pode dar o dízimo na igreja. E a gente vai ver a motivação pela qual rege esse homem. Conseguimos o contato do pastor. Mandei uma mensagem para ele. Falei: pastor, tudo bom? O senhor sabe quem eu sou, né? O senhor lembra de mim? A gente esteve junto num encontro em Mogi Guaçu, tal data, tal, não sei o quê. Podemos conversar? Podemos. Saímos, jantamos, ele pagou. Começou aí, ele pagou. Falei: pastor, a esposa dele perdoou ele. Não estou dizendo que o senhor tem que colocar esse homem no altar agora. Não faça isso, pelo bem dele. Mas não tire dele a oportunidade de se reerguer novamente. Esse é um pedido. Quem sou eu para falar para o senhor que tem 20 anos de ministério? Ei, Deus está curando uma geração, levantando outra. A autoridade também está sobre nós. Com respeito e temor, nós vamos conquistar muitas coisas em nome de Jesus. Você está comigo aqui? Ele olhou para mim e falou: Glé, na boa, cara, você tem razão. Eu só fiz com ele o que aconteceu comigo também quando eu traí minha esposa. Falso ensino. Discipula ele, pastor, cuida dele, reconstrói a vida, reconstrói o casamento, coloca ele de pé de novo. Porque imagina uma vida dessa curada, uma família dessa curada, o que ela pode ser de remédio para outras vidas. A grosso modo eu falei: pastor, deixa o menino rodar. Pegou, pastor? Obrigado, você me salvou agora. Não coloca no altar ainda não, eu sei, eu te entendo, pastor. Mas não tira dele a oportunidade de se reerguer novamente. Não faz isso. Tá lá. No dia da ceia, tirou foto no WhatsApp e me mandou: Glé, a frase dele pra mim ganhou meu domingo, cara. Eu chorei a tarde toda. Ele falou: tô de volta na mesa. Tô de volta na mesa. João capítulo 14. Eu vou preparar lugar para vocês. Não se turbe o vosso coração.
Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não teria dito. Ei, irmão, deixa o outro levantar. Deixa o outro levantar. As consequências vão ser trabalhadas. Aquilo que precisa ser disciplinado e corrigido deve ser, é necessário para a saúde da igreja. Mas não tire a oportunidade das pessoas se levantarem. Vamos com ela até o fim. Quando você encontrar uma dificuldade, irmão, na multidão, não deixa ali e sai fora. Vamos para o nível de telhado, vamos para o nível maior, onde não é todo mundo que entende, é só aqueles que andam em outra atmosfera. E aí esses homens pegam aquele paralítico e falam: cara, a gente não te trouxe até aqui para te deixar na mão agora. Jesus está ali, a nossa oportunidade está ali, vamos fazer acontecer. E uma das coisas que eu falo é que nós não fomos chamados para ver as coisas acontecerem, nós fomos chamados para fazer as coisas acontecerem. E na autoridade do nome do Senhor Jesus nós vamos fazer. Você crê nisso? E aí o culto está acontecendo, Jesus está ensinando. Irmão, imagina, você aqui no culto, de repente um buraco no teto. Gente, que coisa mais linda. De repente um buraco no teto abre. O culto está acontecendo, o preletor de Poços de Caldas está falando. Aí de repente um buraco no teto se abre. Aí começam os religiosos. Vocês já viram o Extremo Oriente? Não tem os religiosos lá conhecidos como xiitas? Aqui no Ocidente é os chatos, que quando vem alguma coisinha errada no culto, já começa a botar crítica. Nossa, que vergonha, o pastor tá falando o cabo lá. Onde já se... Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A quantidade de erros que você vê numa instituição não chega nem perto da quantidade de erros que Deus vê em você e não fala nada. E escolheu te amar por isso. A atração é o Senhor e sempre será o Senhor, e Ele continuará sendo adorado sempre. Então, irmãozinho, irmãozinha, vai para a igreja e para de ver o erro dos outros. Vai para a igreja para expor os seus erros diante de Deus. Obrigado pelo seu amém tão empolgante. E aí o buraco abre. Toda a liturgia do culto foi por água abaixo, irmão. O irmão que estava segurando o copinho da Santa Ceia, você até assustou e deixou cair. E os homens começam a descer aquele paralítico no meio do culto. No meio do culto. Versículo 20. E Jesus, o texto diz assim: e Jesus, vendo a fé daqueles homens. A fé daqueles homens não era do paralítico. Então a Bíblia diz que aqueles homens tinham fé. E por causa da fé daqueles homens, ele olha para o paralítico e diz assim: ei, cara, não precisa ter medo, teus pecados estão perdoados. Estava tudo bonitinho no culto, as irmãs da cantina já estavam preparando o cachorro quente para estar tudo certo. De repente abre um buraco, homens cheios de fé descem um homem doente. Jesus olha para aqueles homens, vê o tamanho da fé, olha para o pecador e diz assim: não tenha medo. Sabia que a fé de muitas pessoas, irmãos, já derramou o favor de Jesus sobre a tua vida? Sabia que a fé de outras pessoas trouxe o favor de Jesus para você? Ei, irmão, ande com pessoas cheias de fé. A fé de outras pessoas nos abençoa. E aí eu lembro do texto: em favor de vós eu santifico a mim mesmo. Quando Jesus ora pelos seus discípulos: em favor de vocês eu santifico a mim mesmo. Só que aí sempre tem a turminha, os chatos, que começam a zombar, que começam a criticar, que começam a falar mal. Irmão, eu não sei aqui eu acho que não, mas lá em Poços está terrível. Aqui eu tenho certeza que não. Calma, não denuncia na risada, irmão. Vigia, ei. Misericórdia, meu Deus. Não, mas lá em Poços está terrível, irmão. Olha,
Olha, nem te conto. Sempre tem aquele grupo. Eu costumo dizer que são os revolucionários de sofá. Faz nada. Mas quando vê alguma coisa é o primeiro a falar. Acontece. Aqui não. Mas lá em Pó, sim. E esse grupo comenta entre si e fala: quem que esse homem pensa que é para perdoar pecados? Agora, deixa eu jogar uma dúvida que eu tenho no meu coração aqui. Se esse homem estava doente e paralítico, por que Jesus fala que os pecados estão perdoados? Se a necessidade dele não era ter o pecado perdoado, era a cura. Hebreus capítulo 7. Sem fé, impossível. E se a gente não agrada a Deus, a gente comete? Então se a gente não tem fé, a gente está cometendo? Isso é uma heresia particular, tá? Isso é uma heresia particular. Eu acredito que o pecado daquele homem era a incredulidade. Era a incredulidade. Porque Jesus não viu a fé dele, viu a fé dos outros. Ele viu a fé dos outros. E olha para aquele homem e diz assim: teus pecados estão perdoados. Agora que você está limpo, purificado, você teve um encontro comigo, você sabe quem eu sou e eu sei quem você é. Agora que o negócio vai começar a ficar bom aqui. Sabe por quê? Porque o que eu tenho para fazer na tua vida não é simplesmente um milagre para você, é para também fechar a boca de críticos. É para também provar para os religiosos que Deus é Deus de poder e de graça e de favor, graça e favor, como nós cantamos. E o texto diz que Jesus, conhecendo os pensamentos, ele olha para aqueles homens e diz o seguinte: por que vocês estão zombando no seu coração? Irmão, eu queria que Jesus estivesse em tanto culto ultimamente, só para poder denunciar os zombadores. Irmão, eu tenho... se eu pego o tal dos zombadores, eu pego o pescocinho, depois eu me arrependo na próxima Santa Ceia. Mas se você zomba da sua igreja, se você zomba do teu povo, eu oro em nome de Jesus para que a sua máscara caia. Sabe por quê? Porque você não tem ideia o que é pagar um preço de oração, de santidade, de lágrimas, por pessoas que estão perdidas e que não sabem o que fazer, e tem a igreja, pastores, líderes e pessoas como sua única esperança, e você aí dando uma de santinho, zombando dessas pessoas. Que a gente não se encontre no meio da rua, senão eu te mato, e depois eu me arrependo na próxima Santa Ceia. Orado para Deus derrubar esse povo e depois levantar em graça e favor. Não vai ficar só caído, não, para que depois essa mesma pessoa seja remédio para outros. E depois Jesus olha direto para esse grupo e está dizendo o seguinte: escuta, por que vocês estão zombando no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Irmão, estou acabando, prometo. Você vai poder ir para tua casa assistir teu filme. O que é mais fácil dizer, irmão, entre nós? Teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? O que é mais fácil? Perdoados são seus pecados. E se não levanta e não anda? Só que Jesus, ele declara a palavra que foi colocada por ele no início desse texto: o Espírito do Senhor estava sobre ele para curar. Versículo 17. Cadê os bereanos? Me ajuda aí, por favor. Jesus diz o seguinte: para que vocês saibam que eu tenho autoridade de Deus Pai na terra para curar os enfermos, eu digo a você, paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. E o texto diz que ele se levantou, pegou o seu leito e andou. Tão simples como fazer um miojo em 3 minutos. Sabe fazer miojo? Ufa. Tão simples. Tão simples.
E a gente sabe que alguém de fato é curado, sabe por quê? Porque quando ela recebe o favor de Deus, ela sai glorificando ao Senhor. Porque ela sabe quem o curou. Pode olhar, tá aí. Tá aí. Agora, pra gente encerrar, tem algo que me confrontou muito nesse texto. E só depois de orar muito e estudar, eu fui entender o que Deus estava querendo dizer. Porque primeiro, ele olha para o paralítico e fala assim: levanta. Eu não vou te curar prostrado, deitado. Se coloque de pé. Levanta. Eu não vou te colocar na posição de honra, deitado. Deitado você não faz nada, deitado é cômodo. Eu não quero que você testemunhe para as pessoas deitado. Eu não quero que a sua vida seja modelo para outros deitado. Não, se coloca de pé. Levanta. Fica comigo aqui. Toma o teu leito e anda. Agora, irmão, semana passada um amigo meu me mandou mensagem. Ele estava numa conferência Over Awakening em São Paulo, na igreja do Carlito Paz. Reinhard Clark estava lá. Ele viu, tá? Eu tenho o áudio, se você quiser eu te mostro. Pelo menos 3 pessoas levantando da cadeira de rodas. A minha pergunta, justamente para ter base para esse texto meu, foi assim: as pessoas levaram embora a cadeira de roda? Falou: não, Gleice, jogaram fora. Se jogaram fora, por que Jesus pede para o paralítico pegar a cama dele? Irmão, a única coisa que ele queria ver na vida era a cama de volta. O que? Tô livre, irmão, vou sair correndo agora. No original, a palavra cama, leito, uma de suas inúmeras definições, sabe qual é? Lugar em que se sonha. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para aquele paralítico? Levanta, pega todos os teus sonhos, tudo aquilo que você projetava quando não podia andar, as coisas que você queria fazer quando não podia andar, correr, jogar bola, brincar, ir na igreja, trabalhar, falar de Jesus para os outros. Levanta, pega tudo e vai e anuncie tudo isso que está sendo feito. Ei, deixa eu te dizer, não é tempo mais de ficar deitado numa maca. Você já veio até o encontro do Senhor, e hoje Ele te coloca de pé. Por isso, pega tudo que você tem, tudo que foi planejado, tudo que foi feito ali, tudo que foi sonhado, e faz em nome de Jesus. E faz em nome de Jesus. É um casamento? Posso te afirmar do fundo do meu coração: casem-se. É bênção. Não tenha medo, Deus vai providenciar tudo aquilo, porque Deus não é pai irresponsável. O que Ele cria, Ele sustenta. Levanta, toma o teu leito e vai. E o texto diz que ele saiu glorificando a Deus. E no final diz assim: todos que estavam reunidos deram glórias ao Senhor e juntos disseram: nunca vimos coisas como essas. E quando a Bíblia diz todos, ela engloba, sabe quem também? Os chatos. Ei, o que Deus vai fazer na tua vida vai abençoar a vida dos chatos também. E eles vão glorificar a Deus por isso. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. A gente pode orar? Quero orar com você, se você deixar. Eu não sei se vocês têm esse hábito aqui ou não. Se não tiver, eu respeito. Não estamos aqui para
para confrontar ou quebrar qualquer usos e costumes. Não, estamos aqui para falar de Cristo e compartilhar a fé. Mas lá na nossa igreja local, nós temos o hábito de orar uns com os outros. Porque isso é bíblico. Isso é bíblico. E eu sei que tem pessoas aqui que travaram a sua vida. Agora deixa eu te dizer, o que eu estou dizendo, querido, não é algo, Glésia, estou com dívidas financeiras, estou com problemas emocionais. Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. É algo específico que Deus talvez tenha falado com você há muito tempo. Só que você não tem colocado isso em prática. Deus tem falado talvez para você abandonar pecados e você não tem feito. Deus tem falado para que você passe mais tempo com Ele e você não tem feito. Leia mais a palavra e você não tem feito. Ore mais e você está assistindo novela. Está trocando as prioridades. Se você entende que essa palavra foi para você e que tem áreas da sua vida que você precisa se colocar de pé, se levantar e fazer, eu queria te propor para que você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente. Glésia, mas isso não é uma exposição. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu já estou aqui. E antes de eu dar essa palavra para você, Deus falou comigo antes. E tem coisas, irmã, que eu estou lutando até hoje para vencer. Só que dia após dia, Ele olha para mim e fala assim: se coloca de pé. Eu e você aqui, esquece eles. Dia após dia, Ele olha para mim e fala: se coloca de pé. Mais uma vez, se coloca de pé. De novo, se coloca de pé. Vamos lá, vamos junto. Eu estou com você, vamos lá. Ele não desistiu de mim. Você acha que Ele vai desistir de você? Acha? Não vai não. Se tem áreas da sua vida que você precisa se colocar de pé, tomar o seu leito e andar, eu queria, por favor, que você saísse do seu lugar e viesse até aqui. Eu queria pedir ajuda aos líderes da igreja, que eu acho que nós vamos precisar. Nós queremos orar com você. Pode chegar mais aqui à frente, pode vir. Às vezes tem mais pessoas que queiram vir. Pode ficar à vontade, irmão. Feche seus olhos aqui. Eu queria que você falasse com Deus, porque Ele está aqui desde o começo. Ele está aqui desde o começo, né, minha irmã? Desde o começo Ele está aqui. Deus não desperdiça lágrima. Deus não desperdiça lágrima. Seus olhos fechados aqui, por favor. Nós vamos orar com você.
Você que ficou no banco, por favor, estenda suas mãos para cá e ore pela vida dos nossos irmãos. Ore por eles, ore por eles. Ore por eles. Se você entender que quer orar com alguém e abraçar alguém, por favor, saia do seu lugar e venha aqui e abrace essa vida também, em nome de Jesus. Se tem algum pastor aqui, pastores, obreiros, líderes, presbíteros, venham aqui, orem por essas pessoas também, em nome de Jesus. Deus de aliança.
promessa, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Com as nossas vozes, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode